aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o TEP11, o Telos Properties, fundo imobiliário de Lajes, que hoje, como vocês sabem, passou recentemente aí por uma assembleia para mudar a política de investimento, para o fundo poder se tornar um híbrido, basicamente, como é o próprio JSRE, mas a ideia é não ter travas. O fundo tem core de Lajes, vai continuar sendo, assim a gente espera, até pelas lives que a gente fez com o André aqui no canal, ficou bem explícito isso, que o core do fundo são lajes corporativas, mas é ter a possibilidade de ter mais flexibilidade ao investir o dinheiro. Inclusive, eles fizeram uma venda aí de uma parte de um imóvel. Talvez a gente vai ver como é que eles vão usar esse dinheiro, né? Mas bora para o relatório gerencial. Mas antes de começar o relatório gerencial, aquele pedido que vocês já estão cansados de ouvir, mas eu continuarei assim mesmo. Curtam o vídeo, vocês vão me ajudar bastante. Comentem aqui embaixo, dê a opinião de vocês sobre o fundo, porque também os comentários me ajudam a engajar mais o vídeo. Beleza, pessoal? Então, bora para o relatório gerencial de abril do TEP11. Então vamos lá, pessoal, relatório agora de abril. Um relatório novo, modelo novo, né? A Telos tem esse azul aqui, mas o relatório ele tinha uma pegada mais verde, esverdeada, agora eles foram mais pro azul. Ficou bonito o relatório, mais moderno, né? Ficou bacana o relatório. Bom, vamos lá. Aqui, essa parte, se vocês lembrarem, está muito parecido, eles basicamente mudaram o fundo, né, do relatório. Fundo aí, para quem não conhece, né, um fundo de Lajes, embora, na verdade, ele não é mais de Lajes, né, ele tem o portfólio de Lajes, mas ele é um fundo mais para o híbrido. Tem uma taxa de gestão de 9 a 1%, 0,13% de administração, que daí até 1,13% ao ano de taxas, né? Não tem taxa de performance. Fundo hoje cotado aí, fechou, abriu 88,47. Vamos dar uma olhadinha aqui quanto que ele fechou. Deixa eu pegar TEP 11, R$ 83. 83 para 88. Ele desvalorizou um pouco. Lajes, pessoal, Lajes é algo meio complexo mesmo, né? Cota patrimonial 96,72, ou seja, com deságio aí está um pouco maior que esse, mais de 10%. O fundo que se destaca há muito tempo com vacância zerada por ser Lajes, isso para mim. Inclusive, para você que é novo aqui no canal, eu fiz uma live ao ano passado, acho que foi a primeira live que eu fiz com o André, gestor do fundo, que a chamada foi exatamente essa: como é que o fundo consegue, um fundo de Lajes, num segmento mais difícil que a gente tem, manter vacância zerada. Assim, é impressionante mesmo. Fundo pagando 85 centavos, para um fundo de Lajes pagar mais de 1% ao mês é impressionante mesmo. É claro que você sabe que isso aqui tem um componente não recorrente muito grande. A gente vai ver lá no guidance que para o mês que vem, para o semestre que vem, cai para 75, aí a gente ficaria na média de pagamento de fundo de Lajes. Bom, vamos continuar aqui. Então, pessoal, deixa eu só dar. Acho que não sei se precisa dar, não precisa dar zoom, não. Parte de mercado eu vou passar aqui porque a gente já sabe tudo o que aconteceu. Então aqui, ó, o TEP11 encerrou, abriu aí com 88,47 de cota de mercado, distribuiu 95 centavos pelo segundo mês consecutivo, muito em função das vendas que ele fez, o que dá um dividendo analisado de 13,67, ou seja, mais de 1% ao mês. O fundo completou 19 meses consecutivos sem vacância física. E aqui, pessoal, uma nova venda que o fundo fez de uma loja localizada no edifício Torre Sul. Vamos para o fato relevante, que acho que é melhor para a gente ver aqui. Então, o fato relevante foi agora de 28 de abril, onde o fundo ele vendeu um imóvel lá na Torre Sul. O fundo ele era proprietário de 51,24%, passou a ser 48,53%, ou seja, ele não é mais majoritário neste imóvel. Então ele vendeu um imóvel que estava alocado para o Banco Santander, contrato aí que tem um contrato vigente até 31 de março, o preço de venda 7 milhões e 800 mil reais. Só que a questão é a seguinte, é difícil a gente calcular se foi uma boa venda ou não. Eu me baseio pela TIR, é uma excelente TIR, tá? Porém, é difícil porque é uma confusão aqui, para mim, a questão não é que a confusão do fundo, mas é uma confusão para a gente calcular os valores,
porque o fundo ele não é proprietário total do imóvel. E também tem uma porcentagem diferente dentro do próprio imóvel, da parte do imóvel que foi vendido, que era 62,5. Então é difícil a gente calcular o real. Na verdade, não é o real lucro está aqui, né? 441 mil. Mas saber entre preço de compra, ver a questão de valorização de inflação, é complexo, pessoal. Isso, nesse caso aqui, eu acho difícil de fazer mesmo. Eu prefiro acreditar aqui na versão da gestora, do que eles colocaram, uma TIR de 18,45% ao ano, ganho de capital aí de 441.300, o que vai dar 10 centavos por cota. E aqui um ponto que ficou faltando de informação. O lucro da venda do imóvel integrará a base de cálculo no respectivo semestre e que ocorrer o recebimento das parcelas do preço, ou seja, não vai ser um recebimento à vista. O fundo, pelo que dá a entender aqui, ainda não terminou, não diligenciou totalmente, né? Ainda não fechou o acordo, ainda não publicou isso ainda, né? Eu estava dando uma olhada e ainda não publicou, ou seja, a gente vai saber o quais as parcelas quantas parcelas o fundo vai receber para a gente poder saber como é que vai ser o guidance do fundo e como é que ele vai distribuir isso. Então, aguardemos aí o fundo, o Telos, o TEP 11 publicar, e eles sempre fazem isso, tá, pessoal? Então aguardem que eles devem publicar logo assim que fechar a negociação. Provavelmente a negociação ainda, porque tá aqui, ó, o fundo se compromete a vender a loja, ou seja, quando se compromete ainda foi no compromisso, ainda não concretizou a negociação. A gente não sabe em que pé que tá ainda, mas para poder divulgar é porque já está nos finalmente. Então assim que o fundo tiver a informação de quantas, na verdade, de puder divulgar, eles vão divulgar isso daqui. Eu não sem problema nenhum, o André ele é super consciente quanto a isso, beleza? Aqui eles até falam aqui, ó, no final, as projeções do fundo serão ajustadas após a superação das condições precedentes do negócio. Ou seja, quando tiver tudo ok, o fundo vai divulgar um FR aí para informar como é que vai ser o recebimento, se é uma, duas, três, quatro parcelas e como é que vai ser o guidance do fundo. E o importante é que vai subir o guidance do fundo. Bom, aqui as atualizações, fotos bonitas aqui, ó, no Passarelli, foi concluída a última etapa do retrofit lá no entorno do Passarelli. Aqui após a intervenção, mostrando outras imagens. Na Torre Sul foi realizada a contratação da modernização do sistema de vídeo, né, de monitoramento. Gestão está estudando a criação de novos espaços de área comum. No Fujitsu, aprovação de investimentos lá naquela Assembleia em março, a gente falou sobre ela. Contratação de projeto de paisagismo. No Faria Lima, a parte de modernização do sistema de ar-condicionado, inclusive não foi no Faria Lima que eles reduziram o preço do condomínio, e no Grupo Pão de Açúcar é o mesmo texto, que eles estão acompanhando aí o reforço estrutural que o inquilino está fazendo no prédio, mas nenhuma informação a respeito disso, mas sem problema nenhum. E aqui que eu acho que é o ponto mais importante, né? O fundo, esse guidance aqui foi por causa inclusive da alavancagem que o fundo fez, dos recebimentos lá do São Luís, e aqui o fundo certinho, vai pagar 1,05 em junho, aí em julho o rendimento volta para o normal. Esse aqui é o normal do fundo, embora o recorrente dele seja por volta de 65, 70 centavos, a gente está falando aqui, e eles colocam aqui um guidance de 72 a 76, provavelmente esse guidance vai ser revisado por causa das parcelas que o fundo vai receber, e a gente vai ver como é que vai ser o recebimento. Então se a gente está falando aí, por exemplo, se for 2 parcelas que o fundo vai receber semestralmente, que seja, a gente está falando de 10 centavos, eles vão aumentar 5 centavos aqui no pagamento, não sei se vão incluir de uma vez ou dividir em 2 meses, e para o próximo semestre, se for 3, 4 parcelas, a gente vai ver como que o fundo vai, só sei que vai aumentar, isso é importante, já é um baita rendimento pelo preço que o fundo está custando hoje. Então é impressionante mesmo. Que a gente vê a DRE do fundo, o fundo gerou aí 73, pagou 95, como eu falei para vocês, né, o fundo ele tá por volta aí de mais ou menos uns 65 a 70 centavos de recorrente. Aqui a DRE do fundo ainda não mostrando essa negociação, claro que ela ainda não entrou, porque ela ainda não fechou, né, ainda não concretizou a negociação. Aqui a alavancagem que o fundo fez para pagar a parcela ele já tinha uma alavancagem, a alavancagem que ele fez
para pagar a última parcela lá do Grupo Pão de Açúcar, do edifício. Na verdade, a última não, a parcela de dezembro, ainda tem mais uma. E o início das amortizações começam lá em julho de 26 e o fundo hoje está tranquilo até fevereiro de 2027, ou seja, mais um ano, quase um ano e meio aí de caixa para manter sem precisar vender, sem precisar fazer emissão. Claro que em algum momento o fundo vai voltar a ponto de fazer as emissões que já estão prometidas desde o ano passado. Que o portfólio, lembrando que essa porcentagem aqui vai diminuir para 49. Inclusive até pensei, será que o fundo diminuindo a porcentagem pode pintar alguma venda, né? Não sei. Na última live, o André chegou até a falar que o Passarelli poderia ser uma venda também, mas vamos aguardar. Um fundo que tem poucos imóveis, né? Vender um imóvel acaba pesando bastante no recorrente do fundo. Aqui o portfólio do fundo, assim, em relação ao mês passado não mudou basicamente nada, só mudou a parte visual do fundo mesmo. Portfólio de que as operacionais, a evolução de alavancagem, claro que subiu, mas super gerenciada, sem problema nenhum. O número de cotistas é estabilizado em 28 mil cotistas. E é isso, pessoal. Mais um mês acompanhando o TEP 11. Hoje, um dos melhores fundos de laje que a gente tem, sem sombra de dúvidas. É bem mais, acho que um dos mais bem geridos, né? E o efeito de não ter vacância, acho que reflete muito isso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.